Olá, aqui quem fala com vocês é a Lucimara Rocha. Alguns, eu acredito que a grande maioria já me conheça, mas como nós temos várias pessoas novas na rede, eu vou me apresentar brevemente para que vocês saibam o que eu vim fazer aqui hoje. Eu recebi um convite do Diego, da equipe de Centro de Formação, para trazer um pouquinho dessa contribuição para vocês. Então nós vamos começar como se apresentar. Isso é algo bem simples, mas ao mesmo tempo ele passa a ser um pouco complexo, porque nós precisamos ter o máximo de dados possíveis de uma maneira mais sucinta. No entanto, a gente precisa ter palavras que sejam bem significativas no sentido de que você passe a sua mensagem e seja compreendido. Então, como que eu posso começar? Logicamente, pelo seu nome. Então, aqui quem vos fala é Lucimara Rocha. Eu fiz magistério, sou formada em letras e também em pedagogia, né? Fiz especialização em psicopedagogia, fiz especialização em gestão escolar, direito educacional e o mestrado em educação. Mas isso é uma parte da sua história. Tudo vai depender de qual é o objetivo dessa apresentação, para quem você está se apresentando. Então isso é muito importante. Se você te pedir uma apresentação, comece sim pela pessoa, pelo que você faz, pelo que você é, pelas coisas que te motivam a estar ali. Isso é muito interessante porque as pessoas vão se interessar em saber um pouco mais a seu respeito. Então, nunca deixe de citar também, às vezes falar, me apresentar não significa falar só do profissional que você é. Fale da pessoa que você é também. Porém, sem se estender muito, porque é um momento só para as pessoas se interessarem pela pessoa que está ali. Então, essa formação, ela vem só dizer para vocês que é preciso que te conheçam. E a gente só conhece alguém quando a pessoa fala a respeito dela com naturalidade, com aquilo que realmente ela é. Não precisa se prender a palavras bonitas, a nada disso. É bem tranquilo, mas dê informações. Sem informações, isso fica muito vago. Aí é mais uma pessoa falando como se fosse um currículo procurando um emprego, e não é isso. Eu quero mais do que isso quando eu quero me apresentar para alguém. Eu quero que as pessoas saibam quem de fato eu sou, a que eu vim. Isso que é interessante quando você se apresenta. Por que você está ali? A que você veio? Então isso faz com que as pessoas tenham muita vontade de saber mais a seu respeito. E um fundamental, seja na apresentação, seja em qualquer tipo de texto que você vá produzir, é você ser muito claro no que você vai dizer, muito objetivo. Isso faz com que você tenha uma receptividade maior, no sentido de que a necessidade que as pessoas têm em ler algo faz com que elas procurem também que seja muito óbvio, mas ao mesmo tempo tenha um quê de personificação, de personalidade naquilo que você vai escrever. Todo mundo tem uma personalidade escrita e isso é fundamental. Por mais regras que a língua portuguesa traga, a personalidade da escrita, ela vem de dentro de você. E isso você vai adquirindo, logicamente, com a leitura, mas principalmente com a escrita. Não existe falar que quem lê escreve melhor. Quem lê tem melhor repertório. Quem escreve melhor é quem escreve. Só aprende a escrever escrevendo. Isso é algo muito, muito interessante que a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente conversar a respeito dos textos que a gente tem que produzir, né? Então, na verdade, eu sempre uso muito uma passagem do João Cabral de Melo Neto, que ele fala que escrever é como escolher feijão. Se coloca tudo numa vasilha, joga para cima, o que cair, você apaga,
o que fica lá dentro você utiliza. Então, quando você vai produzir, você não pode ter medo da escrita. A escrita não permite medo. A escrita é transcrever as suas emoções, é transcrever o seu conhecimento. Então, você coloca tudo no papel, tudo, sem medo de ser feliz. Não se preocupe com a ortografia, não se preocupe com a gramática, não se preocupe com nada disso. Isso é um segundo momento. É o momento que você vai fazer a limpeza do texto. Neste primeiro momento, a sua necessidade é conseguir passar a sua ideia. Então, quando eu falo de produzir algo, é fundamental que você coloque no papel todas as suas ideias. Porém, isso também tem uma lógica e uma sequência. Eu não posso simplesmente jogar no papel tudo sem sentido. Quando a gente fala de um relato de experiência, ele precisa seguir uma certa ordem. O que seria essa certa ordem? Seria eu colocar, obviamente, a introdução a respeito do que eu vou falar, o que eu desejo relatar. Então, eu vou introduzir o meu assunto. Com que objetivo eu vou falar? Essa é a segunda parte. Terceira parte, como que eu vou desenvolver essa minha fala? E ainda, depois desse desenvolvimento, quais conclusões eu tirei desse relato de experiência? Isso é muito importante. Aí sim você faz as suas considerações finais. Então, todo um texto, parecendo que não, mesmo que mentalmente, ele precisa ser organizado em partes. Por quê? Porque o bom texto ele precisa ser compreendido por qualquer pessoa que lê. Eu não posso esperar, a não ser textos técnicos, obviamente, mas eu não posso esperar que meu texto seja lido com alguém que está dentro da minha mente. As pessoas não estão dentro da sua mente. Elas não sabem o que você está pensando. Então eu preciso ser muito clara e muito objetiva. E um texto traz isso. Ele tem que trazer essa clareza, esse objetivo e essa sequência. Às vezes, com medo da pessoa se estender demais, ela sucinta demais. E textos sucintos demais, eles cometem um pecado ainda maior, porque a gente não sabe a que veio. Você inicia essa fala no seu texto para a compreensão de alguém e a pessoa sai como entrou, sem compreender o que você disse. E às vezes você tem uma experiência tão maravilhosa para ser relatada e você não conseguiu passar a sua mensagem. Então, como que você faz isso? Coloque, como tudo começou, a introdução é exatamente o que você vai contar. Como você vai contar isso é o seu objetivo. De que maneira você vai introduzindo a pessoa a se envolver no seu texto. Quando se trata de um relato de experiência, não que você não precise florear, poetizar, todo texto pode ter a sua beleza. Mas um relato, ele tem fatos, e esses fatos não podem ser floreados, eles têm que ser relatados, assim como uma história, né? Então, poeticamente, isso não fica tão bonito se não existir a poesia naquilo que você está relatando. Cuidado com essa parte. Às vezes as pessoas acham que palavras bonitas, palavras difíceis, trazem mensagens. Não trazem. Pelo contrário, elas distorcem o que de fato tinha de mais bonito no seu texto, que é a sua verdade. Então, um relato de experiência, ele vai trazer um fato ocorrido, uma experiência vivenciada. Então, como que eu vou contar isso? Eu vou iniciar esse texto introduzindo o assunto que eu vou relatar, com que objetivo eu desenvolvi essa experiência e como essa experiência foi desenvolvida. É simples. Ah, parece um TCC? Parece um TCC, sim. Tudo que a gente vai contar, ele tem que ter essas etapas, principalmente se tratando da parte escrita. A oralidade permite que você devaneie um pouco mais. A escrita não. A escrita ela precisa ser bem objetiva. Então, dentro de todo esse contexto, é que a gente percebe que textos bem escritos necessitam de exercício. E não é o seu primeiro texto que é o seu melhor texto. Um texto bem escrito, ele necessita muitas versões de um mesmo texto.
Todas as vezes que você escrever, a primeira é para você. É para você fazer a sua organização de ideias. Escreva. Escreva como quem brinca. Coloca tudo lá. Aí, a partir de tudo, você começa a organizar suas ideias. Quando a gente faz dessa forma, a gente não corre o risco de esquecer nenhum detalhe. Só que esses detalhes depois serão organizados como se fosse uma linha do tempo. Quando, como aconteceu, em que cenário isso aconteceu, quais são os elementos que eu tenho nesse cenário, ele tem que aparecer ali. Então, essa organização de ideias, ela significa exatamente versões. Quando você for escrever, não tenha pressa da escrita. E uma coisa muito gostosa para quem tem a prática de fazer esses relatos em necessidade, até profissional, é ir fazendo isso aos poucos. Às vezes você fala, eu preciso fazer para amanhã. Quais elementos você tem guardado para que você possa trazer isso para um texto? Então, um bom texto de relato de experiência, ele já vem sendo várias experiências anteriores, aonde você vai guardando cada detalhe. E como que você guarda isso? Anotações. Anotações têm que acontecer diariamente. Para tudo que você for produzir, um dia você vai guardando tudo aquilo que você acha que é importante. Mesmo que sejam palavras-chave, mesmo que sejam coisas que te reportem a se lembrar de um determinado momento, de uma determinada cena, de um determinado objetivo que você queira descrever com maior clareza. E vai guardando isso. Depois você coloca tudo isso no papel. Então, escrever é fácil? Não. Escrever não é fácil. É difícil. Mas é uma prática tão fantástica quando você toma gosto por ela, que você começa a se apaixonar pelos seus próprios textos. Isso é verdade. Isso chama crescimento, né? O Círio Pocente, ele fala muito em relação a isso. Ele fala que a gente aprende a escrever por diversas vertentes, né? A nossa língua é muito complexa. A língua portuguesa, ela exige muita coisa, mas isso já faz parte da limpeza do seu texto. Lógico que você ter uma ortografia bem feita, uma caligrafia bonita, é importante sim, mas é importante também você ter sentido. E não é só aquele sentido que a gente aprende da gramática do texto, é aquele sentido daquilo que você coloca, daquilo que você descreve. Descrever precisa de sentido. Tem que fazer sentido para você, mas tem que fazer sentido para quem lê. Se não fizer sentido para quem lê, é porque a sua escrita é ruim. Essa é a maior dificuldade. Quando o que eu escrevo faz sentido para mim, porque eu tenho conhecimento do que eu estou escrevendo. Mas eu não posso pensar no conhecimento do que eu estou escrevendo. Eu preciso pensar no conhecimento de quem está lendo. Por isso eu preciso dar elementos para que ele compreenda aquilo que eu quis dizer. Então, todo esse cenário que eu faço para que eu seja compreendida é que faz do meu texto um bom texto. Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa que eu possa contribuir, eu vou estar à disposição. Mas não se esqueça, nunca uma única versão. Um bom texto é feito de muitas versões e mais ainda de muita limpeza do seu próprio texto. E sem medo de pôr nas palavras aquilo que você sente, aquilo que você pensa, mas não se esquecendo de um detalhe bastante importante. Não há como você relatar uma experiência inventando uma história. Ela tem que estar sempre embasada. E como que você constrói essas bases? Com muita leitura e muita referência. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que todos nós estamos nesse processo. E escrever é um processo que vem do início da sua vida até o final dela. E você vai estar sempre aprendendo, porque nós somos uma caixinha que vamos guardando todos os nossos conhecimentos e dentro desses conhecimentos nós vamos trazendo as nossas emoções, as nossas experiências vividas
e vamos construindo textos ainda melhores que servirão também para contribuir com outras pessoas que escreverão outros textos e assim sucessivamente. Mas importante, muito, muito, é aquilo que vocês vêm fazendo desde a primeira infância, que é a leitura. A leitura vai trazer esses elementos, vai trazer repertório para que a sua escrita flua mais tranquilamente. Mas é preciso a prática da produção escrita. A leitura sozinha vai te trazer bom repertório, mas só ela não te traz a prática da escrita. Você vai escrever a vida inteira e a vida inteira você vai olhar para os seus textos e vai ver que você tem muito a melhorar. É escrever, escrever e escrever, né? Aprende-se a escrever escrevendo, aprende-se a melhorar a sua escrita revisando, reescrevendo, refazendo. Então é isso, pessoal. E vamos continuar escrevendo, vamos continuar lendo, porque é disso que nós construímos outras histórias e deixamos histórias para que outras pessoas venham e tragam isso para o seu universo, seja ele de qualquer profissão, né? Todos nós precisamos da escrita. E a escrita de relato é uma escrita que ela cabe em qualquer profissão. Quem dirá na educação, né? Onde nós precisamos a todo momento ter esses relatos, porque esses relatos nos revelam e fazem com que a gente possa rever, avaliar, refazer, repensar. Então isso é o que faz com que a gente tenha essa enorme necessidade do registro. Esse registro é algo que só faz com que a gente desenvolva o nosso trabalho, porque ele é baseado naquilo que eu guardo, naquilo que eu vejo. Porque a nossa mente não consegue tudo isso. Ela precisa desse registro para que ele possa ser revisto e consultado permanentemente. Tá bom? Agradeço imensamente a equipe do Centro de Formação em nome do Diego pelo convite. Espero ter trazido um pouquinho para vocês. Eu até brinquei que eu não gosto muito de fazer vídeo porque eu gosto da interação com vocês. Eu acho que a gente precisa dos olhares que às vezes são de dúvida, às vezes de concordância, às vezes de discordância, mas eles falam com a gente. Mas de qualquer maneira foi muito bom poder participar desse momento e dizer para vocês um pouquinho do que é esse processo. E não tenham medo da escrita, não é preciso ter medo. A escrita é algo que vem primeiramente da alma. Depois ela vem com todas as regras que precisam acontecer. Tá certo? Muito obrigada, gente, e um bom trabalho para todo mundo.